Olá, gente, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso Momento Doutrinário. E hoje a gente vai estar falando de um tema maravilhoso. Vamos estar falando sobre justiça, né? E comigo vai estar uma tropa de elite fenomenal, né? Hoje vocês vão ver que o meu companheiro, né, não está presente. Ele resolveu folgar, né? Mas estou aqui com pessoas maravilhosas, vai ser um tempo extraordinário, então fica ligado, porque muitas coisas vão ser abordadas, vão ser esclarecidas, trazendo luz, né, e conhecimento sobre esse tema, né, tão bom que é a justiça de Deus, né? E comigo está aqui a Fátima Viana, né, a vice-líder do departamento. Fal, seja bem-vinda, é um prazer estar aqui. E ela vai apresentar as demais pessoas aqui. Graça e paz, mais um podcast. Nós estamos aqui, né, com o Douglas, que é líder de lá da Verbo Shop. Estamos aqui também com o Francisco, que faz parte da coordenação doutrinária, e também com o Christian, né, que está sempre aqui fazendo esse podcast, também faz parte do doutrinário. E nós queremos trazer luz, entendimento, e que possamos nesse momento trazer esclarecimento mesmo, né? Como diz a palavra de Deus, que as entradas da palavra, a revelação, traz luz e entendimento. E esse tema é um tema, muitas vezes, mal compreendido, e nós esperamos realmente que a nossa participação assim, traga esclarecimento, traga avanço para a vida das pessoas. Sim, Amém. E é um tema, Fal, que por toda a Bíblia a gente vê falando sobre justiça, né? Por toda a Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, né? Mas a gente vê o apóstolo Paulo trazendo um fundamento, né, sobre esse tema, né, sobre o que é justiça, né, o que ela representa, o que ela significa. E a gente já começando aqui, né, como é que nós podemos definir o que é justiça de Deus? E aí, Douglas? Cara, então, justiça de Deus é um tema muito interessante. Eu li, né, que ele aborda justamente uma das principais doutrinas do cristianismo, você entender que fomos justificados por meio de Cristo Jesus, da obra de Cristo na cruz do Calvário. Sua morte e ressurreição, ela foi aquilo que foi a identificação de Cristo conosco que nos tornou filhos. Então, justiça de Deus é um tema muito importante, uma doutrina muito importante do cristianismo. Bem, a justiça é muito importante, como a gente pode definir. Eu vou partir um pouco do original, um pouco da palavra que ela é tirada, que é o seguinte, que é a condição do estado de um homem que é aprovado diante de Deus, sem culpa, sem mácula, sem condenação, ele é apresentado, e nessa condição ele se torna digno de ter o acesso direto a Deus. Muito boa essa abordagem, porque fala que tipo, alguém que é digno, né? Alguém é qualquer pessoa, né? Que se torna naquela posição. E interessante, Fal, que justiça é uma substituição, né? Jesus morreu, né, para nos tornarmos justos, né? E em 2 Coríntios, né, 5, acho que é 21, fala, né? 5:21, né, fala sobre isso, né? Sobre justiça, né? Que foi uma substituição, né? Somos justos porque ele se fez, né, pecado, né, em nosso lugar. Na verdade, o versículo ele diz da seguinte forma, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é interessante a gente falar dessa forma, porque às vezes a justiça, a palavra justiça foi importante, que o Francisco trouxe esse conceito, porque as pessoas muitas vezes não compreendem esse conceito. Né? Então, assim, é uma obra que foi inteiramente efetuada por Deus, através de Jesus Cristo. Né? Então, ele diz aqui que, quando ele diz esse conceito também, que ele já falou, ele diz que justiça, ele tem um significado. Então, o que significa justiça? Nós temos, podemos dizer assim, que justiça significa a habilidade de permanecer na presença de Deus, Pai, sem nenhum senso de culpa ou inferioridade. Então, isso aí é algo muito tremendo, que só Deus poderia fazer isso, quando ele enviou seu Filho, né, para morrer pela humanidade. Então, essa é a base
para que nós possamos entender e crescer e se desenvolver, né, na nossa vida de fé. Tem um ponto, Fábio, que eu queria tratar, eu queria pedir aqui que bote aqui, por favor, 2 Coríntios 5:21. A Fábio trouxe um ponto importante, né? E deixa eu pegar aqui. 5:21. 5:21. 21. 2 Coríntios 5:21. Cadê? Chega. 2 Coríntios 5:21. Fala que e aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, né, fôssemos feitos justiça de Deus. E interessante perguntar ao Douglas que muitas vezes a gente tem uma concepção errada sobre o que é justiça, né? A gente pensa que a justiça é coisa braçal, né? E a justiça de Deus, né, é diferente, né? E a gente vê aqui que ele fez pecado por nós, para que nele. Quem é esse nele, Douglas? Justamente, eu queria voltar até para o versículos acima, no 18, 2 Coríntios 5:18, que ele fala, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui isso já fala, né? Deus, ele nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Sim. E ele nos deu o evangelho da reconciliação, que é justamente essa mensagem da reconciliação de Deus com a humanidade por meio de Jesus Cristo. E que nós temos acesso da justiça por meio da fé, né? Sim. Então, é essa ideia da justificação por meio de Cristo, e que é por ele que nós somos justificados, nele. Nele é Cristo Apenas Jesus. por ele. Isso. E não só isso, mas Não é algo braçal. Sim. não só isso, mas complementando o que Douglas tem, e o que me chamou mais a atenção é o seguinte, essa justificação que anteriormente tivemos uma justificação diante de um ato de condenação, como Romanos 5:18 fala, que, portanto, assim como uma só transgressão determinou na condenação de todos os seres humanos, assim, igualmente, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ou seja, o sacrifício de Cristo é tão importante que ele não só trouxe primeiro a justificação, mas devolveu a vida. Sim. O que houve no Éden, a queda, a trazida da morte, Sim. a separação entre o homem e Deus. Com a justificação, houve o quê? O que foi o fio que estava cortado, ele foi religado novamente. Por meio de Cristo. A humanidade foi religada novamente por E meio é de Cristo. interessante, Francisco, que você trouxe um ponto importante, que a vida e a justiça, elas vão andar juntas, né? Isso. É Né? verdade. E a gente precisa ver também, porque assim, as pessoas elas não compreendem, né, essa questão do novo nascimento. Então, muitas pessoas, até quando chega na igreja mesmo, então elas têm essa dificuldade. Então, assim, nós podemos ver lá em João 3 também, quando Nicodemos vai ter com Jesus, Sim. e ele também questionou como é que um homem, né, sendo velho, ele vai nascer de novo, quando Jesus disse, importa-vos nascer de novo. Então, assim, ninguém vai ver o reino, ninguém vai entrar nesse reino, ninguém vai ter acesso a esse reino se não nascer de novo. Então, quando o homem ele nasce de novo, então aí ele é qualificado para estar perante Deus sem condenação e sem Sim. culpa. E não só isso, mas permanecer através do sangue de Jesus, através da obra de Jesus, através quando Jesus ele não pecou em nada, quando ele veio aqui manifestar Deus, que ninguém conhecia Deus, a Bíblia fala que ninguém conheceu Deus, mas ele diz, quem vê o Pai, vê a mim. Então ele veio manifestar como? Trazendo as obras do Pai. Então ele mesmo, ele se fez pecado naquela cruz para nos colocar, nos reposicionar como justo diante de Deus. Sim. Mas a obra toda, o mérito todo é de Deus. Amém. E é engraçado, eu queria até perguntar, Douglas, você entende justiça como uma posição, é algo que Deus nos colocou como uma posição, você é justo, está nessa posição? Sim. A justiça de Deus é posicional. Eu Mas entendo. pode falar. Não, eu entendo também que é uma posição no sentido assim, de você precisa estar firme naquilo que ele fez. Né? Porque nós podemos perder essa posição, Isso. sim.
Mas Esse é se um- você continuar nessa posição, pronto, aí você é uma revelação progressiva, né? E um ponto Digamos que assim. não é Deus que lhe tira, é você que sai. Isso. Né? Você que sai debaixo do guarda-chuva, né? Isso mesmo. Uhum. Por isso que ele disse, né, no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso, ele terá descanso. Então é você que vai estar debaixo da sombra, né? E, Fausto, você trouxe agora um ponto que me levou. Justiça é descanso? Sim, É uma forma de descansar em Deus? sim. Porque o homem, quando ele pecou em Adão, Sim. então ele começou a viver por conta própria, pelos sentidos. Pelos sentidos, né? Pelos sentidos vontades. naturais, pelo aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente, né? Por aquilo que ele ouve. E em todo tempo, até na velha aliança, já apontava para Cristo e dizia: o meu justo viverá pela fé. Então, essa fé, ela traz um descanso na obra de Cristo. Amém. Não é em nós, Sim. não é na nossa condição, Sim. não é naquilo que nós fazemos ou podemos produzir, digamos assim, as obras que nós podemos produzir por nós mesmos. Mas a nossa fé, ela tem um descanso em Cristo. Sim. E essa ideia também que a graça, ela nos capacita a desenvolver aquilo que Deus ele propõe para nós, né? Porque você pode pensar, mas andar é muito difícil você andar na vontade de Deus. Mas tem uma graça que ela não apenas ela nos perdoa, mas ela também nos capacita. Sim, Que é justamente no exemplo daquela mulher que ela foi pega em flagrante adultério. Jesus pergunta, né? Quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Sim. E todos saem e diz, nem eu te condeno. Então Cristo ele poderia, perante a lei, cumprir ela do apedrejamento, porque ele não tinha pecado. Sim. Mas a graça de Deus, ela se manifesta ali, nem eu te condeno. Mas ele tem a segunda parte, e vai, não peques mais. Ora, Deus não mente. E ele também não vem trazer algo que não seja verdadeiro. Então, existe uma capacitação para a gente andar na Isso. vontade de Deus. E a graça também, só completando aí, é uma habilidade. Né? A gente não pode distorcer tipo, graça, mas também é uma habilidade de você ficar nessa posição de justiça. digamos que seria um privilégio, né? Assim como Deus, na verdade, ele diz que ele nos deu tudo Sim. que diz respeito à vida e à piedade. piedade. Sim. E a palavra piedade, ela tem um significado muito importante, que é Sim. eusebeia, né, no original, que é a capacidade de você servir a Deus, de ter uma vida agradável a Deus, Aham. de andar nessa justiça. Uhum. Primeiramente, porque você foi justificado. Eu queria já ir para outro tópico aqui. Esse tópico aqui foi interessante, né? Que teve, a gente ficou discutindo aqui, né, nos bastidores. Justiça é uma qualificação ou um atributo? Eita. E aí, Francisco? Rapaz, se a gente pegar, é um pouco de uma junção dessas coisas, assim, de atributos e qualificações. Que se a gente vê, você tem esse atributo de ser justiça e de você ser qualificado por meio de Cristo. É um pouco de uma junção das coisas, assim, que você é qualificado por Deus e você recebe esse atributo por Deus de ser justiça. Na verdade, tudo isso mesmo que ele está Sim. falando, né? O homem, sem Deus, ele não está qualificado a nada, porque a vida de Deus é uma vida espiritual. Então, no novo nascimento, nós somos recriados, é uma nova criação. E essa criação é espiritual. E ele diz que aquele que se une ao Senhor em espírito, né? É um só espírito em Deus, aquele que se une. Então, assim, você é qualificado, mas também, da mesma forma, você recebe essa justiça como um atributo, porque existem os atributos imutáveis de Deus e também os não imutáveis. Sim. E justiça é um atributo, porque você recebe também a própria natureza de Deus. Como eu citei anteriormente, Sim. que ele nos deu tudo que diz respeito à vida, vida, e essa vida é a vida de Deus, Sim. né? A vida de Deus, a vida zoe de Deus, que juntamente com essa vida vem toda a capacitação que nós precisamos para ter uma vida de fé, uma vida de justiça aqui na Terra. E aí, Douglas? Essa mesma perspectiva da justiça, ela é um atributo de Deus,
é um atributo comunicável, porque tem os atributos incomunicáveis de Deus, que é a sua onisciência, presença. Sim. São aqueles que fazem parte de Deus e ele não compartilha ali com nenhum ser. Mas a justiça, como o amor, também a misericórdia de Deus, são atributos comunicáveis. Sim. Faz parte da qualificação Sim. que abrange, né? Para aquele que está em Cristo Jesus, recebe. Uhum. A gente pode ver isso aí, qualificação e atributo são as mesmas coisas, Uhum. né? A questão é essa, né? Você vai, tipo, justiça é uma qualificação? Sim. É um atributo? Sim. Porque elas vão andar junto, né? Como vocês responderam, né? É uma junção, Sim. né? É uma junção das coisas, porque a gente não pode entender a justiça de Deus sem conhecer o caráter de Deus, De Deus. né? É. Porque a justiça, o que é a justiça de Deus? É a manifestação da bondade de Deus sobre nós. Como? No momento que nós aceitamos Jesus, imediatamente nós passamos a ser justos, né? Diante de Deus, né? Agora cabe a nós andarmos no fruto da justiça, né? Baseado nisso. Que isso aí, a gente sabe que não é de um dia para a noite, né? Paulo fala que É o que é desenvolvido, né? fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, né? Eu vejo como se fosse a santidade. Existe a santidade que Deus lhe deu, mas existe uma santidade que se chama santidade comportamental, Sim. né? Que você passa a exercer, né? Quando você começa, você recebe Jesus, você passa a exercer. Paulo fala, olha, fuja ele diz, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele fala impurezas, ele fala lascívia, ele vai dizendo, né? Então isso, o que a gente entende? Que isso é a manifestação. Eu não posso entender justiça sem entender o caráter de Deus. Sim. Porque se eu penso em um Deus mau, eu nunca vou entender o que é justiça. Porque a gente vai pensar sobre justiça, a gente volta para aquele ponto. A justiça braçal, né? Na sua força. E a justiça de Deus não é isso, né? Certa vez eu vi um colega meu, ele estava fazendo um trabalho comigo, e eu estava ouvindo um certo cantor que se converteu, era muito conhecido, secular, e ele disse, rapaz, eu não entendo isso. O cara aprontou, fazia, agora está cantando para Deus, e as pessoas não entendem, né, o que é ser justiça de Deus, né? Porque quando a gente entende o que é justiça de Deus, a gente passa a entender que agora, por ser justo, né, eu sou uma nova criatura, né? Aquele meu velho homem já morreu, né? E, Francisco, em que momento nós passamos a ser justos perante Deus? Quando nós recebemos essa justiça mediante entender o sacrifício que Cristo é e reconhecemos o senhorio dele na nossa vida, né? Porque como fala aqui no ato do sacrifício de Cristo, que pela transbordante provisão da graça, o dom da justiça, nós reinaremos em vida por meio de um homem, que é Jesus Cristo, nós recebemos essa atribuição de tornarmos justos diante de Deus. Quando nós recebemos, nossos pecados são lavados, a nossa culpa é jogada e vivemos uma nova vida para Ele. Mas a gente é justificado pelas obras? Não. De modo nenhum, pela fé. Porque ele fala que a salvação ela não vem por obras, a salvação vem pela graça, isso não vem de vós, nem diante de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É a mesma coisa que a gente tem uma cultura de justiça, às vezes uma cultura de justiça que a gente entende a justiça como que você merecer por essa justiça, o que seria uma justiça no conceito lisonjeiro e natural. Sim. É você ter as suas provas diante de um advogado, sendo do meio jurídico, você conhece isso muito bem, e você está lá e você é justificado perante o que? As suas provas ou as suas obras lá, o seu lastro. Na justiça divina, não. A obra já foi feita por um homem. Deus que se encarnou e se sacrificou e ele tomou para si toda a condenação, sofreu a pena, ressuscitou, se tornou justo e entregou essa justiça a todos os homens para dizer que ninguém era merecedor dessa justiça, mas ele conquistou isso para trazer de volta aqueles que foram perdidos. É verdade. E que também não
não tira o mérito da boa obra, né? Depois de estar em Cristo Jesus, produzir frutos dignos, né? De arrependimento, de justiça. Era isso que eu queria entrar. A gente sabe, o Francisco explicou que nós não somos justificados Por obras. Por obras. por obras, mas existem os frutos da justiça, né? Podemos ver que toda iniciativa sempre foi de Deus e será de Deus, né? Sim. Então, assim, o homem pecou, ele foi separado de Deus, e ele diz lá em João, né, que é o versículo que todo mundo conhece, 3:16. né? 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que creem nele não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então, a iniciativa é de Deus. Então, ele lida primeiramente com o pecado, né? Porque o homem, o que faz separação de Deus e os homens é o pecado. Então, primeiro ele lida com o pecado, porque o pecado exigia um castigo, né? O homem pecador, ele não pode ficar diante de Deus. Então, ele envia seu filho, ele paga todo o preço que é necessário, que ele morre naquela cruz para salvar a humanidade. Então, ele exigia, assim, o pecado exigia que algo fosse pago, exigia um castigo. E, diante disso, quando Jesus pagou, ele foi lá, e nós já mencionamos esse versículo, né, de 2 Coríntios 5, 21. Sim. E quando ele pagou o preço do pecado, então ele restaurou o homem. Mas, diante disso, existe uma parte que o homem precisa fazer. Então, mesmo ele aceitando esse sacrifício, ele confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, existe outra parte que ele precisa para permanecer nessa justiça. Né? Então, vai haver ainda uma consciência muito forte do pecador dentro dele. Isso. Né? Que vai ter uma guerra, digamos assim, né? Paulo fala, né? Que Paulo fala, interna, né? Uma guerra interna, a consciência do pecado, a consciência de uma consciência de fracasso, né? Ou também assim de querer viver na força do seu braço, que já no livro de Hebreus ele fala das doutrinas básicas, né? Ele fala sobre ressurreição, sobre as obras mortas, Sim. né? Então, assim, tudo isso é uma nova criação que ele fez, mas a gente precisa entender, porque é um conhecimento progressivo, exige conhecimento de Deus, exige conhecimento de quem é você, essa nova criação, e a fé, a obra ali, quando tem as obras de justiça, existe o fruto de justiça, é uma obra subsequente que não é complementar, que ela faz parte da natureza que você já foi feita em Cristo. Então, porque você está em Cristo, você é nova criação, então você vai produzir uma obra, não é verdade? Sim, é isso. Sim. Então, e você vai começar, à medida que você medita, à medida que você ora, à medida que você se posiciona em Deus, em fé, então vai ter um resultado. Isso são as obras. Não a obra como digamos assim, como o seu mérito, mas como uma consequência da obra de Cristo. Sim. Não? Amém? É bem incrível, que eu já me lembrei agora de algumas instruções, porque como ela diz a condição, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo, e remendando um pouco numa passagem, não sei se é Colossenses, alguma coisa assim, que ele diz assim, que a vida que não já sou eu, mas não sou eu mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que eu tinha na carne, agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Né? Eu queria agora só abrir isso aqui rapidinho em Efésios 2. Efésios 2:8. 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Douglas, eu posso afirmar que a justiça vem mediante a graça? Sim, com certeza. Ou havia justiça na lei? Não, é mediante a graça de Deus, a justiça. Porque o homem, ele não podia se apresentar justo diante de Deus por causa da queda. Necessitava de uma nova natureza, De uma nova né? natureza. Porque são as obras, né? É. E a gente não é justificado
Por obras. obras, não, necessitava, porque era uma questão de natureza, né? O homem pecador e agora o homem recriado espiritualmente. Então há uma diferença. Eu Isso. gosto de um termo que Dietrich Bonhoeffer fala, que ele diz que a graça, né? A graça ou a justiça? A justiça de Deus, ela veio para justificar o homem, não o pecado. Porque se ela veio para justificar o pecado se torna nulo diante de Deus e o homem pode se adentrar dentro de Deus com o pecado porque ele foi justificado. Mas quem foi justificado foi o homem. Nós fomos ser justiça de Deus. É verdade. E a graça, ela nos habilita justamente para que a gente possa viver essa condição de obediência. Lá em Efésios 1 vai falar que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Sim. Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Então eu gosto sempre de puxar essa, não que é um meritório, você vai ter um mérito em algo, não, mas você vai ser diligente naquilo que foi entregue nas suas mãos. Nós somos justiça de Deus, a graça nos capacita, né? Então a gente tem que ter cuidado. Hebreus 6 vai falar a respeito daqueles que pisaram, que desfrutaram do dom do Espírito, que pessoas mesmo que entraram ali na comunhão com o Espírito Santo, mas que eles caíram, e aquela queda ali tem a ver com apostasia, né? Então eles perderam essa posição, eles apostataram da fé. E é algo real. Eu acredito que a gente precisa ter esse, assim, entender que é algo real. Sim. E você puxou um ponto aí, Douglas, que falou que não foi pelo pecado, né? Mas pelo homem. Né? Porque às vezes a gente acha que Deus anulou o pecado. O pecado, Não. isso. Não. Ele anulou, tipo, o que era contra o homem. Né? Mas Deus ainda abomina o pecado. Isso. Né? Porque o pecado, Deus não suporta o cheiro do pecado, né? Ele ama o pecador. Né? Deixando claro, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Né? E a gente entender isso, você falou que é um ponto muito forte, que as pessoas não entendem, as pessoas associam o homem ao pecado. Né? Acham que é uma coisa só. Né? Mas Deus ama o homem e abomina o pecado. Deus justificou o homem, mas ele abomina o pecado. Tanto que eu gosto até dessa ideia que a conversão é Cristo nos tirando do mundo, né? Que a palavra fala que Deus ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho do amor, né? Mas a santificação é o mundo saindo de nós, é se despojando, renovando a mente, algo progressivo. Exatamente, algo progressivo. Então, é o que você vai precisar, nós precisamos ser diligentes, ali com o que Fátima falou, leitura da palavra. É a renovação oração, da renovação mente, da né? mente. Exatamente, a renovação da mente. Fábio, nós podemos ser mais justos do que nós somos hoje? Não, porque é uma posição, né? Isso. Então, assim, se eu pudesse ser mais justo, aí eu iria fazer mais obras. Aí seria injusto. Né? Porque, assim, Deus é um atributo que ele é justo. Então, assim, quando ele fala que nós somos salvos pela fé e não por obras, porque se fosse assim, Deus não seria justo. Porque alguém que fizesse mais obras podia estar em vantagem com aquele que não podia, né, fazer tantas obras. Então, esse posicionamento eu vou ser sempre justo. Deus ele vai olhar para mim sem condenação. Ele disse lá em Romanos 8:1, aquele que está em Cristo, não, ele diz, nenhuma condenação há, perdão, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Então, assim, é uma posição. Ele nos colocou como justiça, mas isso não depende das nossas obras posicionalmente. As nossas obras dependem daquilo que nós já somos em Cristo. Né? Então, quando você começa a renovar a sua mente, então, como o Cristian citou, nós começamos a conhecer o caráter do nosso Pai. E aquele que, quando a gente se une nessa união, nós vamos nos tornando parecidos. E, para isso, Deus ele também proveu algo glorioso nessa dispensação, porque nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele veio morar dentro de nós. Então, à medida que ele vem dentro de nós, então nós estamos num ministério, numa aliança superior, que o véu que estava posto nos olhos do incrédulo é removido, e à medida que você se expõe a esse ministério, se expõe à palavra, a Bíblia fala que a palavra é como um espelho,
E Sim. você vai sendo transformado na própria imagem de Deus pelo Espírito. Então, Sim. há uma transformação, uma renovação da sua mente. À medida que você Isso. se posiciona e se reveste, Se reveste. de Cristo, dessa nova realidade. E é Sim. interessante que o autor de Hebreus vai falar isso, né? Em certo momento ele fala você se revestir do novo homem e você se despir do velho homem. Do velho. Então, olha só, né? É algo que você faz. Não diz que Deus ele vai lhe... Você se revestir do novo homem, você se despir da velha natureza. Como o Christian citou, né? Fazer, pois, morrer a vossa Sim. natureza carnal. Paulo fala, eu esmurro meu corpo, eu Sim. reduzo a escravidão. Paulo não era um masoquista, ele não estava falando aqui no sentido literal, Sim. mas se de mortificar a carne, porque existe uma batalha entre carne e espírito, né? A É antiga verdade. natureza e a nova natureza. E agora, Francisco, entendendo sobre o caráter de Deus, né? Os frutos das obras, ele mostra o caráter de Deus que eu sirvo? Os frutos que você dá pelas obras, eles evidenciam, melhor dizendo, o caráter de Deus? Com certeza, porque os nossos frutos de justiça, que as nossas obras manifestam, revelam a obra de Deus que foi feita pela gente. Obra nenhuma, que fique bem claro aqui, obra nenhuma, ela vai justificar a nossa salvação ou nos tornarmos maiores e melhores de Deus. Porque senão, salvação seria por mérito, como dizia Efésios 2, dizia Efésios 2:8. Sim. Não, nós não somos salvos por obras, mas como dizem, para as boas obras. E como disse, tu tens a fé, eu tenho as obras. Não é que a fé não seja útil, nem as obras, mas a fé, ela é aperfeiçoada nas obras, ou seja, a manifestação do que foi feito em nós vai estar sendo manifesto nas obras que a gente tem. O perdão, o amor, o dar a outra face, o ajudar o outro, a justificação, Sim. enfim, o perdão. E a gente entende, Fábio, né? Você tocou nisso aí, dos frutos da justiça, né? Que passa a ser o que eu produzo agora como uma nova criatura, né? Como nova criatura. Porque Jesus, ele diz que quando ele ressuscitou, ele foi o primogênito. Sim. De uma nova criação, o primeiro. Isso. Então, também lá em João, ele diz que aquele que crê, né, também fará as mesmas obras ou maiores que Jesus fazia aqui na terra. Então, se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos conhecer Cristo, Sim. conhecer a sua obra, como ele andou aqui na terra, o que ele fazia. E eu acho incrível, uma das coisas que o benefício que nós temos quando Deus nos faz justiça, é que o homem ele pode vencer o medo de Deus. Então, as pessoas, às vezes, muitas vezes, né, ela pode não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, por medo. Sim. E Deus, ele nos atraiu, nos chamou, ele teve a iniciativa de nos fazer justiça, e ele disse que, na palavra de Deus, ele diz que o perfeito amor, ele lança fora todo medo. Uhum. Né? Porque essa condição do medo, nós não servimos mais a Deus, não é por medo, nós servimos a Ele por uma questão de relacionamento, Sim. de uma questão de nova criação, de sermos realmente aquilo que Deus planejou para a humanidade. Sim. Isso é muito importante, Fábio, porque a gente já entra no outro ponto aqui, que é da natureza da justiça divina. Douglas, qual é a natureza da justiça divina? Ou melhor dizendo, eu posso dizer que a natureza da justiça divina é o caráter de Deus, é saber conhecer quem Ele é? Sim, porque ser justo é um atributo de Deus, dos atributos comunicáveis dele. Sim. Então e justamente a bondade e a misericórdia dele. Ele pode ser injusto? Deus pode se tornar Jamais. injusto? Não, Jamais. jamais. Tem uma parte que fala que Deus, ele, mesmo quando nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a sua natureza. Isso é incrível, né? Um Deus santo. Você vê, quando você começa a se aprofundar um pouco mais em conhecer a Deus, você começa a ver que Deus, ele não poderia, quando o homem pecou, desfazer e refazer de novo, porque ele é justo. E todo o processo, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Mas por quê? Ele não é onisciente, ele não sabe todas. Por que Deus permitiu? Porque Deus, ele é justo. E ele precisa andar conforme a sua natureza, justo. Sim. Verdade. Por isso que na queda, mesmo quando
houve ali a queda, né, do homem, Deus ele já estava profetizando, né, que o filho, que Por aí pisará, inimizade, de entre a mulher da isso, serpente, e tu ferirás a a cabeça, cabeça, e o calcanhar. calcanhar, que era uma alusão a Cristo. Agora, Isso. Francisco, só rapidinho, falo, que ele trouxe um ponto importante sobre a fidelidade. Francisco, Deus é fiel a nós ou à palavra dele? A sua palavra. Ele não é fiel. Porque às vezes as pessoas pegam aquela história que é dita em Hebreus, né? Se nós permanecermos infiéis, ele é na Bíblia que se permanecermos infiéis, ele permanece fiel e não pode negar a si mesmo, ou aquela ilusão linda e romântica daquela música Fiel a Mim, ainda que eu não mereça, permaneça assim fiel a mim. Isso aí é balela. Balela no sentido de se ele enfiar, ele vai ser fiel a mim, ele vai cumprir tudo. Ele é fiel à palavra dele. Não é fiel ao que eu vou fazer, ao que eu vou fazer de errado. Vamos dizer aqui, eu saio da linha aqui. Tá aqui, justiça, pecado. Eu saio daqui, ele vai ser fiel, eu vou te abençoar, meu filho. Não, de jeito nenhum. Agora, Fábio, qual é o momento que Deus passa a ser fiel a nós? É quando eu sou fiel à palavra? A palavra. Na verdade, é assim, eu gosto de quando a gente lê as cartas, né, Sim. de Paulo, então eu gosto muito de uma oração que Paulo faz pelos Colossenses, lá no capítulo 1. Então ele ora para que Deus conceda, né, nos conceda espírito de sabedoria, de inteligência espiritual. Sim. Então, assim, na verdade, o que ele quer dizer ali é que nessa vida em Deus, nós precisamos de revelação. Porque ele diz que o qual Deus, dando graças ao Pai que nos fez idôneo a parte que nos cabe nos santos na luz, dos santos na luz, né? No qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Aí ele diz que Deus, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sim. Então, houve um transporte, né? Você era pecador, né? Então, você, nessa ocasião espiritual, quando ele nos faz justiça, então você sai de uma posição, de um lugar, e vai habitar em outro, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. E nessas regiões, ele diz que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Né? Em Efésios 1,13 diz isso, 1,3. Então, Paulo ora para que a gente tenha inteligência espiritual e sabedoria, para que a gente possa viver nessa nova realidade do que nós somos. Sim. Eu queria fazer uma pergunta. Para quem Pode estiver fazer. disponível. O justo, ele precisa se arrepender? Sim. Porque fala do arrependimento das obras mortas, né? Isso. Do arrependimento das obras mortas. Agora, no sentido de você se posicionar na palavra, né? Sim. Porque, assim, muitas vezes o diabo ele vai querer manter as pessoas em condenação. Isso. Uhum. Né? Então, assim, então, às vezes, a pessoa pode não ter um sucesso, digamos assim, uma progressão espiritual, se ela viver em condenação. E quando você olha para a obra de Cristo, você se arrepende e automaticamente no arrependimento você já volta à posição de justo, sem condenação e sem culpa, diante de Deus. Um pouco do cerne que a gente vai ver volta e meia no Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis, aquela coisa de realmente de tirar o cristão da linha da palavra, às vezes, de condená-lo, dizer que ele não é merecedor, que ele não pode fazer isso porque é pecador, e que não é essa questão. Sim. É a questão de que ele é justificado. Ele tem ainda essas máculas, porque é um ser imperfeito, Sim. e o que foi feito sobre ele, que foi a obra da questão de Adão, o pecado de Adão, trouxe esse tipo de personificação, mas ele está justificado por Deus, ele está amparado por Deus por uma graça. Uhum. E que ele pode voltar para essa condição porque ele tem um auxílio de Deus. Sim. Ele não é uma pessoa sozinha. E a Bíblia diz que nós temos um advogado justo e fiel. Justo e fiel. Né? Agora, Douglas, falou, eu queria saber, a compreensão da justiça divina, ela pode ser limitada pela perspectiva humana? Cara, com certeza. Principalmente se você não entendeu o princípio do que é a justiça de Deus e a justiça própria. Quando o homem ele tenta se justificar perante um Deus justo e santo.
quando na verdade você precisa, pela fé, receber a justificação por meio de Cristo. Sim. Na verdade, também, como eu já citei antes, Sim. o senso de indignidade, ela destrói a fé. Então, como é que você acessa, né, as realidades da nova criação, os benefícios da sua posição de justiça? O acesso que você tem é pela fé. Sim. Né? Então, o senso de indignidade, ela vai destruir a sua fé e rouba também a nossa paz. Então, por isso que ele precisa renovar a sua mente. Aham. Ele precisa estar ali conectado o tempo todo com a palavra e com o Espírito, com a oração, com a vida realmente de comunhão com Deus, né? E a gente vê, não sei se vocês concordam, que muitas vezes, muitos crentes, agora falando no contexto de igreja, de crentes, muitos crentes não compreendem a justiça de Deus e acabam limitando essa posição que ele tem, né? Que eu vejo que é um privilégio. Né? Somos privilegiados de ser justiça de Deus. Somos tão justos como Como Jesus é. Jesus. Né? Não tem nada. Isso é blasfêmia, não. Ele nos fez, né? Ele Ele nos fez isso, né? Assim como ele é, nós também somos. Né? E muitas vezes a gente deixa de receber coisas de Deus por não entender essa posição, por achar que a justiça é meritocracia. A justiça ela é meritocracia ou era um dom? Não, é um dom. É um dom. É um dom. E dom você É uma recebe dádiva, sem né? merecimento. Então é uma dádiva. É o que é Então, dado assim, sem você merecer. Sem merecer. Ele diz que toda boa dádiva, todo dom dom perfeito vem vem. descendo do Pai das luzes, no qual não há mudança nem variação. O caráter de Deus é imutável. Ele diz, o Senhor, eu não mudo. E ponto final. Então, assim, você recebe pela fé, você se posiciona em fé, por isso que ele diz que o meu justo viverá da sua fé. Então, quanto mais você tem revelação dessa obra, mais você vai desfrutar dos benefícios. Sim. E é importante, Francisco, eu queria saber como recebemos a justiça de Deus. Como nós recebemos? Quando nós primeiro entendemos essa justiça. A segunda que a gente tem que entender é quando recebemos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E como nós recebemos essa justiça ainda mais é entendendo isso pela palavra, porque a gente só vai entender o que é a justiça de Deus mediante o nosso conhecimento, nossa mente renovada, para a gente entender realmente essa posição. Sim. E que o acesso a isso tudo é pela fé, né? Então, essa é a chave, porque Essa é a chave. eu não posso, como eu não posso entender se eu não for salvo. Não tem como. E a fé, ela é a certeza. Embora você não compreenda com a sua mente humana. Sim. Né? Porque todos nós aqui, quando recebeu Jesus, acredito que a gente não tinha uma compreensão. Mas aí o Espírito Santo ele trouxe um convencimento, e aí quando você entra nesse novo nível, né, de vida no Espírito, então é uma revelação progressiva. Mas exige em todo tempo, nessa vida vai exigir o ponto crucial é você viver em fé. Porque a sua fé, ela repousa numa obra, e essa obra foi a obra de Cristo. Sim. Ela não é uma fé aleatória. Não, a minha fé, o que a minha fé está pautada, está respaldada? Na obra que Cristo fez na cruz do Calvário. E é bom a gente frisar que justiça é uma posição. Sim. Né? Pela fé. Pela fé. Né? Tudo pela fé. Né? E que se concretiza na obra da salvação. Se concretiza na obra da salvação, lógico. Eu não posso entender justiça sem ser pela fé. Né? E, Douglas, fé e obras, elas precisam andar juntas ou elas são duas pessoas que vão em caminhos diferentes? Cara, Tiago fala que a fé sem obras ela é morta, né? Ele vai falar que a fé sem obras ela é morta. É justamente o que eu gosto da frase do Calvino, que ele diz que a fé que justifica, só a fé justifica, mas a fé que justifica ela não vem só. Isso. Que é justamente isso, né? A fé sem obras ela é morta. Ela tem um resultado, a fé. Abraão, quando Deus pede Isaac, ele prontamente pega o menino, começa a levantar, e quando me pergunta, pai, cadê o cordeiro? A gente tem um fogo, tem um cutelo, e ele diz, Deus providenciará para si um cordeiro. Sim.
Então ali ele já estava em fé. Quando ele chega lá, ele estava em fé. Ele foi justificado. E né? justificado. Então aquilo que foi imputado para a justiça. Quando Deus pega e chama Abraão e faz uma aliança para ele, diz, olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, será numerosa. Aquilo foi consumado com aquele ato de fé de Abraão. Uhum. Sim. E, Paulo, só rapidinho, Francisco, só para não esquecer um ponto aqui. A gente pode, como é que eu digo? A gente pode ver que a justiça, ela precisa da fé, como a fé ela precisa da justiça? Sim. Elas, assim, porque para eu praticar a justiça, digamos assim, porque digamos que nós vamos praticar a justiça, existe um fruto da justiça, Sim. existe a obra da justiça, mas é necessário que você tenha fé também. Sim. Fé para entrar e fé para viver. A questão de fé e obras são duas coisas distintas em si, se você pegar essas duas partes, mas elas vão sempre estar complementando uma com a outra, porque ele mostra, se tu tens a fé, eu tenho as obras, falando como duas coisas distintas, mas que você não pode separar nenhuma e outra. São duas coisas distintas, mas que elas têm que andar todas em conjunto. Porque como ele fala que a fé ela é aperfeiçoada nas obras, não quer dizer que ela não tem uma partícula, mas ela vai ter esse plus, esse brilho, vamos dizer assim, com as obras. E a lei deixa claro, né? Porque eles tinham as obras, mas não tinham fé. Né? Então eles nunca podiam ser justificados porque eles não tinham fé. Então não tem como você desassociar uma coisa da outra. Tudo apontar para Cristo, né? Na velha aliança. E Efésios 2:10, ele diz exatamente assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, assim, essas boas obras, quando nós somos novas criaturas, nós já somos capacitados a andar nessas boas obras. A questão, quais são essas boas obras? Não. Então, essas obras que eu faço não é para merecer um mérito. Não é para se gloriar em si mesmo. Porque ele disse, aquele que quer se gloriar, se glorie em conhecer a Cristo. Então, tudo que eu faço agora é resultado da minha aliança com Cristo. E Paulo ainda fala mais, né, disse assim, tudo que eu tenho me serviu de esterco, né? Então, ele não estava desmerecendo o conhecimento, mas pela revelação de quem ele é em Cristo, tudo que ele sabia reduzia a nada pelo que ele recebia. Lá em Gálatas, ele diz isso, né? Sim. Ele diz que não vivo mais eu. Essa é a realidade que nós precisamos estar na justiça, né? Entender a justiça. Ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E complementando isso que Christian fala, né? Paulo dá o currículo dele, hebreu de Hebreus, circuncidado ao terceiro dia, da tribo de Benjamim. Depois de ele dar o currículo dele ali natural, ele diz que ele, né, reduz aquilo como nada para conhecer a Cristo e ser achado nele. E é interessante que no Filipenses isso, ele fala 3, no 12 ele vai falar, não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. E ele fala, né? E no 14 ele fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, mesmo Paulo, nessa condição dele entender isso, você ele vê diz, que olha, é algo progressivo, né? À medida que você recebe a revelação, você vai andar naquela revelação. Isso. Uhum. Mas quando Paulo ele escreveu esse versículo lá em Gálatas, então assim, ele já estava, digamos assim, um crente maduro, né? Quando ele teve já a revelação que não vivia mais ele. Então assim, ele, digamos que aquilo que ele fez antes de se converter, então era como se fosse assim o pedigree dele, né? Sim. Né? Sim. Mas aquilo ali não teve algum proveito, mas aquilo ali não era o suficiente para ele ter essa posição de justiça, né? Da revelação do que Cristo fez por ele. E é uma coisa interessante que eu estava vendo que sabemos que a justiça é uma posição.
né? Mas a fé, ela precisa ser trabalhada, ela vai ser Trabalhada. exercida, Isso. né? Como é que eu faço para entender que eu sou justiça de Deus? Pela fé, eu preciso entender a graça de Deus, eu preciso entender o sacrifício, ou se eu olhar para a lei, eu vou ser justificado? Pela fé. Né? Tudo é pela fé. Então, assim, você precisa ter fé para tudo. Para acordar, para Sim. meditar na palavra. Mas eu gosto muito de Hebreus 4, né, quando ele diz que, versículo 15, 16, ele diz que nós podemos, isso é uma das chaves que é essencial para o crente, né, que está lá, ele diz que está o trono da graça, e nós devemos nos aproximar confiadamente junto ao trono da graça para recebermos. Uhum. Então está lá o trono da graça, mas nós precisamos dar um passo de fé. E a justiça nos dá essa confiança que exige para eu entrar nesse trono com ousadia. Justiça seria uma confiança? Também, Também. também. Porque eu gosto muito também quando 1 João 5,14 ele diz, e esta é a confiança que temos para com ele. Olha a confiança. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve, Sim. aos pedidos que lhe fizemos, é certo que receberemos as nossas petições. Segundo a sua vontade também. E isso que o Christian falou é interessante, porque ali, 1792, nasce Charles Finney, né? E ele foi um evangelista. E tinha estatísticas que 70% ou era 80% daqueles que se convertiam por meio do seu ministério, direto ou indiretamente, eles permaneciam fiéis ao cristianismo até o fim. Já do outro lado a gente tinha Delhy Moody, e essas estatísticas não eram iguais. E quando você vai ver a sistematização de como Charles Finney ele trazia o evangelho, era justamente isso, ele explicar que na construção sistemática da administração dele, que o homem caiu, que ele carecia da justificação da parte de Deus, que o homem não podia ser justo, nem se justificar diante do Deus justo, que era necessário, pela fé, aceitar o sacrifício de Cristo Jesus. E isso tudo era muito mais amplo para aquelas pessoas entenderem a respeito da justiça de Deus. E isso dava frutos, assim, longânimos na vida daquelas pessoas. Então, 80%, 70% das pessoas que se convertiam, pela forma como ele explicava a justiça de Deus nas suas ministrações, era algo, assim, crucial para que aquelas pessoas entendessem e permanecessem no Evangelho, permanecessem no cristianismo até o fim das suas vidas. Então, não era algo superficial, que eu vou na igreja, confesso Jesus lá na frente, depois eu volto e vivo da mesma forma, e depois eu nem procuro mais nada, porque esqueceu. Não, ele imprimia nas pessoas a necessidade de um Salvador. Sim. E que nós tínhamos caído, e nós necessitávamos de Cristo. Nós necessitamos aqueles que ainda não receberam como Senhor da sua vida. E é interessante a gente ver isso aí, porque muitas vezes, muitos crentes hoje ainda têm a concepção errada que é um pecador. Redimido. Né? Pecador redimido. Como é que eu posso ser um pecador e ser justiça? É verdade. É porque a gente costuma dizer que pecador é aquele que vive na prática do pecado, né? Mas como é que você vai viver em comunhão com Deus, vivendo na prática do pecado? Então, o pecado ele já resolveu na cruz do Calvário e nós precisamos lidar agora com a nossa natureza. Isso. Uma natureza pecaminosa que nós vamos renovar pela palavra e exige algo que eu faça para esmurrar o meu corpo, para fazer morrer a natureza terrena. Mas aí, à medida que você se aproxima de Deus, então o Espírito Santo de Deus ele vai fazendo, ele diz mesmo na palavra que os discípulos, quando andavam com Jesus, eles eram limpos pela palavra. Então, a própria palavra ela vai nos limpar e nos capacita a permanecer limpos diante de Deus nessa posição de justiça, vivendo assim, não só posicionalmente, mas a vida vital, né, que o Evangelho exige, que essa posição exige, que é a justiça. E só fazendo uma ressalva que isso tem um tempo, né, até sermos glorificados. É quando não vai ter mais essa batalha entre carne e espírito. Não, nós vamos estar
vamos receber um corpo glorificado, não vai ter mais essa natureza. Isso. Então, mas só essa ressalva mesmo, tem um tempo, né? Tem um Até a tempo, glorificação, que é a Até a consumação, glorificação. o encontro com Cristo E nas uma nuvens. coisa que, assim, que pecado e justiça não podem andar junto. Né? Ou você é justificado, é o que Paulo fala, né? Ou pela lei, ou pela graça. Não tem como você ser um ou outro, ser meio, né? Ou você é um, ou é outro, né? Ele disse, olha, em Romanos, eu gosto muito de Romanos, é o melhor livro que tem para você entender sobre a justiça de Deus, né? Porque ele começa a detalhar a velha aliança, a lei, com agora o que é a graça. E ele fala lá na frente que a lei só foi como um tutor. Como um aio, né? Como um aio, como um professor, para mostrar, olha, é assim. Professor. Né? Mas agora que isso é um conceito que hoje muitos irmãos nossos, né, isso eu falo como igreja, não entendem. Querem viver na graça, mas baseada na lei. Na lei. Né? Não querem ser justificados pelo o que faz. Né? E não tem como eu fazer algo para ser justificado. Porque não seria justiça de Deus. Seria a justiça do homem. Seria a justiça do homem. Na verdade, isso é por causa da consciência, né? Da nossa consciência de pecado, de fraqueza, de medo. Sim. Né? Então, assim, o homem natural, o homem sem um novo nascimento, existe uma guerra, né? Uhum. E ele, assim, o homem, ele foi ensinado, ele foi doutrinado a viver por méritos. Então, a mente, às vezes, não consegue entender, né? Não consegue entender como é que eu vou receber algo de Deus sem eu não fazer nada. Eu preciso fazer alguma coisa para merecer isso, e não é por merecimento. Eu vou completar um pouco isso, porque, no caso, dentro de um credo religioso que é antigamente, que ele é muito disseminado no Brasil, quando você chegava para o religioso da época, isso dentro de crenças até totalmente antibíblicas, você chegava... Qual era a penitência? Já cheguei até ver até as coisas absurdas. E aí, preparem-se até, se alguém rir, pode rir, ajoelhar no milho, orar um Pai Nosso, 10 Ave Marias, e aí você... Toda aquela história de realmente você pagar os seus pecados. E isso não existe. Porque uma vez que a gente recebe a salvação, perdão, recebemos essa justificação. Nada do que nós fazemos vai purificar as nossas impurezas, a não ser o próprio sangue de Cristo, que ele é puro, que ele é imaculado e que ele pode remover pecados. Tudo foi sombra. O que é que o homem aconteceu? Gênesis 3. Homem caiu. O que é que aconteceu? Deus sacrifica um animal e ele pega a pele daquele animal e veste o homem e a mulher. O que aconteceu com Cristo, ele se sacrifica e nos veste com justiça, com graça. E antes de Deus prover para o homem uma veste, né? Ali traz a alusão à justificação. O homem tenta se justificar, então ele se veste com folhas de figueira. Então, o homem ele tenta se justificar, ele mostra uma justiça própria. Mas Deus pega e traz uma veste. Uma coisa que a gente não pode confundir é redenção com justiça. Com justiça. São duas coisas distintas. Isso. Né? Justiça é uma posição, redenção não. Redenção foi um sacrifício que Jesus fez. Agora, queria saber, existe uma relação entre graça e justiça? Claro. É por meio da graça que nós somos. E uma justifica a outra? Se uma justifica a outra, como assim? Elas estão conectadas, elas estão conectadas? Sim, porque nós vamos ser... Se eu sou justo, eu estou na graça. E se eu estou na graça, é para eu ser justo? Ah. Não. Aí ficou mais claro. Aí complica. Aí ficou mais claro. Porque tem pessoas que realmente tá nessa condição, mas abusa, né? Então vivem ali não de uma maneira que dê frutos de justiça ou fruto de arrependimento.
E aí, Fal? Não. É porque as pessoas confundem muito o assunto graça, né? Então, assim, já que eu sou justo e eu estou na graça, então eu posso viver de qualquer forma. E né? não é. Então, como já mencionamos várias vezes, que essa nova natureza, nós recebemos a natureza de Deus. Deus é santo, né? Deus é amor. Então, ele diz que aquele que quer viver essa natureza deve andar como Cristo andou aqui na Terra. Não é? Sim. Como é que Cristo andou aqui na Terra? Alguém viu? Ele disse que Deus não conheceu o pecado, Jesus não conheceu o pecado. Né? O versículo-chave da justiça é 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado. Ele se fez, quando ele se fez pecado, foi na cruz, para pagar o nosso pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. E a gente tem que complementar Sim. isso, que, por exemplo, até o próprio apóstolo Paulo diz que eu posso pecar para que a graça de Deus abunde mais em mim. De modo nenhum. Graça não serve para você pecar, mas é um poder para livrar do pecado. Pode dizer que eu entendo que eu sou justo porque eu estou na graça. Sim. Mas eu não porque eu estou na graça que eu você sou é justo. Porque eu posso estar na graça e não estar numa posição de justiça. Sim. Sim. Porque desde o Velho Testamento, assim, se a gente vê, Deus ele agia em muitos casos em graça, né? Sim. Quando o homem merecia morrer, quando Davi pecou, entendeu? Então, assim, houve uma graça ali. Mas na nova aliança, aí houve uma abundância da graça. Eu posso dizer, Fal, só dizer esse termo sobre graça na antiga aliança, que era a demonstração do caráter de Deus. Era como se fosse assim uma sombra, né? A lei era uma sombra do que aconteceria em Cristo. Uma pincelada. Uma né? pincelada, só uma amostra grátis, né? Uma gotinha assim. Dá uma gotinha aqui para você. Da superior promessa. Pelo um Deus justo, santo, né? De amor. Então, assim, era ali uma sombra do que aconteceria em Cristo Jesus. Agora, em Cristo, nós temos a plenitude, porque a lei, né? A lei veio por Moisés, né? Mas a graça e a justiça, né? Por meio de Jesus Cristo. E só voltando ao que o Christian falou, que é justamente aquilo que Dietrich Bonhoeffer fala, né? Que Deus ele justifica o homem, não o pecado. A imutabilidade de Deus ainda permanece, que Deus ele abomina o pecado, mas ele justifica o homem. Era nisso que eu queria entrar agora. Paulo diz que ele não se tornasse pecador. Ele não disse, olha, Jesus se tornou pecador, mas ele se tornou pecado. O que é que isso significa? Que ele não era pecado, né? Que ele não era pecador, ele se tornou uma condição. Né? É uma questão de substituição, né? Identificação e substituição. Né? Ele leva sobre si os nossos pecados e enfermidades. Então eu posso dizer que Jesus se tornou uma condição menor que nós éramos? Sim. Porque ele se identifica, né, com o homem. A Bíblia diz que ele se torna pecado. Nós éramos pecadores. Nós éramos pecador. E ele se torna o quê? Pecado. Então quer dizer que ele foi numa condição inferior a que nós éramos para nos justificar? Para nos justificar. Sim. Porque ele se torna um pecado. Ele vai além do vai além, Não, e entender isso, que ele se torna, né? Não que Cristo nunca pecou. Mas ele leva sobre si os nossos pecados. E é engraçado que isso é importante dizer isso, que ele se torna, ele nunca foi. Isso. E isso você vê em Hebreus 1, a Bíblia diz que o Espírito de Santidade ressuscitou ele reivindica, né, Cristo dentre os mortos. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Não tem como eu ser julgado sem ter cometido crime. Só há um crime porque existe uma lei que respalda aquele crime. Por exemplo, tratando no Código Penal, o homicídio, só existe homicídio porque existe o artigo 121. Né? Mas se não tivesse artigo, não existia o crime. Quer dizer, o crime não podia ser punido. Então, Jesus, ele não tinha pecado, então ele não podia ser punido. Né? Então, é por isso que o Espírito de Santidade reivindica. Agora, ele assumiu a nossa condição. Ele deixou de ser justiça? Não. Nesse processo?
Não, porque ele não foi, o espírito de santidade não podia deixar ele lá. Não tem como. Ele era justo, ponto final. Ponto Porque final. é uma posição. É uma coisa que a gente precisa entender. É um atributo de Deus, né? Não tem nada que eu faça ou deixe de fazer que mude essa minha posição. Em Deus, sou justiça de Deus. Agora, eu posso não andar em justiça? Pode, Sim. porque se você não andar na revelação do que você é, você pode viver a quem? Você pode viver, ó, como eu anotei aqui, em culpa, em necessidade, em consciência de fardos, de contas não pagas, em ansiedade, em desassossego, Condenação. em condenação. Então, por isso que eu gosto quando ele diz lá em Filipenses, no capítulo 4, né, que ele diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, quando a gente está andando em ansiedade, então o que está faltando? De você se posicionar na justiça que Cristo já conquistou para nós. Sim. Deus ele é tão tremendo que ele dá uma resposta, ele dá capacitação, ele dá tudo que a gente necessita para triunfar. Em Cristo, ele diz que em Cristo seremos conduzidos em triunfo. O nosso triunfo não é na força do nosso braço, o nosso triunfo não é na lei, o nosso triunfo é em Cristo Jesus, na obra de Cristo. Eu queria saber, Douglas, podemos dizer que Cristo não levou a culpa, mas a carga do pecado? Não. Ele não levou a culpa, ele não foi imputado. Você é pecador, mas ele levou sobre si. Ele se fez pecado, né? Por nós. E a palavra fala que, claro, Cristo não pecou, mas ele levou sobre si os nossos pecados. E nesse processo do Espírito Santo, quando o Espírito de Santidade reivindica Cristo dentre os mortos, ali houve a justificação do nosso pecado, das nossas enfermidades. Porque Cristo pagou o preço. É interessante que tem um versículo que fala, né? O escrito de dívida que constava ao nosso respeito nos era prejudicial. Sim. Que é justamente isso. Eu gosto de falar que na cruz não houve apenas salvação, mas juízo. Sim. Porque quando Cristo estava na cruz de Calvário, os nossos pecados, ele não caiu no cheque sem fundo. Não, isso recaiu mesmo. sobre Cristo. Isso. Ele levou os nossos pecados, nossas enfermidades, ele pagou. Então na cruz não houve apenas a nossa salvação, mas o juízo, o escrito de dívida que constava a nosso respeito. Foi rasgado, foi pago. Foi pago na cruz, pelo sangue de Cristo Jesus. Trouxe um ponto importante. Fala, o juízo Vou até procurar é a aqui. manifestação da justiça de Deus? Porque Deus é santo, né? Um dos atributos dele. Sim. Então, assim, justiça é uma posição que você não tem culpa nem condenação. Sim. Então, Deus o juízo vem sobre todo o pecado, exigia uma condenação, um juízo diante do pecado. Sim. Né? Em Cristo Jesus, ele pagou o nosso pecado, né? Então, mas haverá, depois de tudo isso, ainda haverá um outro juízo. Sim. É uma coisa que Deus é justiça, Sim. mas Deus também é juízo. E E juízo. são duas coisas diferentes. Diferentes. Né? Porque justiça é A uma forma posição, de agir, né? né? Juízo, vamos dizer, é uma sentença. É uma sentença. Né? Então, Quem é do direito entende muito bem isso. sentença é uma decisão. É. Né? Só que muitas vezes o juízo de Deus vai ser uma manifestação da bondade dele Sim. sobre nossas vidas. Tanto é que ele diz o seguinte, que é a bondade de Deus, para você ver que todo mérito é de Deus, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Isso. Sim, Não é tremendo? sim. Né? Não, você se arrependeu porque, rapaz, você foi cara. Foi a bondade de Deus Isso. que nos conduziu a um arrependimento. Sim. E eu só queria referenciar o versículo que eu falei, Sim. foi Colossenses 2, a partir do 13. A partir do 14 que fala, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principais e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
É interessante isso. E, Francisco, queria saber, tem uma pergunta aqui, que nessa questão do sacrifício, né, a morte de Jesus, né, a Bíblia diz que ele levou sobre si, né, todas as nossas doenças e enfermidades, né? A cura, ela está associada com a justiça de Deus? Sim, porque é um dos atributos. Porque é um dos atributos. Porque assim, se pelo mesmo sacrifício que trouxe a justificação, ela trouxe outras coisas nisso, que primeiro uma salvação, e nessa salvação nós temos a cura, a preservação, o direito a uma vida próspera, uma vida abundante. E como está dito em Isaías, né? Em Isaías, que ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas nossas feridas fomos curados. Da mesma forma, um sacrifício, ele primeiro aqui, se por um ato de um só homem trouxe a condenação, o ato da justificação que trouxe vida. Você foi justificado, mas também aquilo lhe trouxe vida. E uma vida vai tirar você de uma condição, às vezes, que não viva plenamente. Doenças, uma limitação, ou uma falta até de uma justificação espiritual perante Deus para você ter acesso a Ele espiritualmente falando. Mas, nessa questão da justiça e da cura, ela está ligada. Não está mais ligado com a fé do que com a justiça. Porque a justiça, ela é uma posição. Sim. Mas a justiça, ela garante nossa posição de aceitação diante do Pai agora, e também ele nos dá direitos. Entendeu? Então, assim, a gente, nessa posição, a gente recebe, como digamos assim, uma procuração. O direito legal. O direito legal de usar o nome de Jesus. Sim. Entendeu? De andar em santidade, de cura divina, de todas as necessidades supridas. Então, nos dá o direito legal. É aquele versículo de... Pode abrir aqui, Bruno, por favor? João, livro de João 1:10. Bota na NVI, por favor. Bota na... Um assunto vai puxando o outro. Não sei que puxou aí. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu. Posso ver? Veio para criar os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, demos o poder. Bota na NVI, por favor, que fala outro termo. Ele fala, contudo, receberam aos que creem no seu nome, Deus autoridade. Mas tem uma versão que fala, deu o direito. O direito, Né? E esse direito se torna uma posição. Aí, receberam, este deu o direito, NTH, de se tornarem filhos de Deus. É o direito legal. Que é a justiça. Que é a justiça. É um direito legal. Quando o homem aceita Jesus, ele recebe esse privilégio. Então, no novo nascimento, está inserido o direito legal da usar justiça. O nome, né, de nossa posição como filhos e nossa vitória sobre o adversário. Sim. Isso. E é engraçado, Douglas, que muitas vezes a gente tem uma concepção, Deus é perfeito, incorruptível e plenamente justo. Né? E ele sempre vai agir conforme a sua palavra. Mas muitas vezes a gente se pega, mas isso aqui é injusto, isso aqui é injusto. Deus pode, a sua palavra, Deus é justo, sim, certo? Sim. Mas o mundo, as coisas do mundo, né? Como é que eu posso dizer? Como é que eu posso diferenciar, melhor dizendo, a justiça e a injustiça? Como você pode diferenciar a justiça e a injustiça? Sim. Deus é justo. Sim. Ele pode ser injusto? Não. Por causa da natureza dele, ele é imutável, né? É um dos atributos incomunicáveis de Deus, imutabilidade. Ele não muda. Então, se ele é justo, ele permanece justo.
Mas fala, eu posso andar em justiça, mesmo Sendo justo. sendo justo? Andar em justiça? Eu posso andar em Injustiça injustiça, pode. mesmo Se sendo justo? você não andar na palavra, porque ele diz, olha, Deus, você abriu aí em João, Sim, mas em 1 João também ele fala algo, ele diz bem assim, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, se nós somos filhos da luz, ele diz também que aquele que crê em Cristo também deve andar como ele andou. sim. Mano. E a gente vê, tem um exemplo claro, eu sei que é da velha aliança, mas a gente vê aquela situação de Caim e Abel, né? A justiça e a injustiça, né? Que um recebeu, né? Mas o outro não recebeu, né? Porque Deus, a Bíblia diz que Deus não se agradou da oferta, né? E às vezes a gente acha que ali, não, mas Deus é justo, mas Deus não pode ser injusto. Isso. Como ele não pode mudar quem ele é. Quem ele é. Né? É porque ele citou os atributos imutáveis, Sim. né? Então, um dos atributos imutáveis de Deus é a onisciência. A onisciência, Então, ele sabe todas as coisas. Então, ele sabe a intenção do nosso coração. Né? Então, assim, tanto é que ele diz que bem antes mesmo que a gente for pedir, ele já sabe o que a gente vai pedir. Deus sabe todas as coisas. Sim. Mas ele vê a intenção do nosso coração. Eu queria trazer um ponto que é bem interessante. Na teologia eles usam um termozinho de criador, criatura. Deus ele é, né? Então Deus ele não tem início de dias nem fim. Ele é. Ele é. Ele é Deus. Mas tudo, seja anjos, nós somos criados por Deus. Então existe o criador E a criatura. e a criatura. Sim. Nós, justos perante Deus, nós estamos no mesmo patamar de Deus como justos? Não, porque não diz respeito de sermos iguais a ele, mas somos semelhantes, que somos a imagem e a semelhança. Que ele diz que somos feitos um pouco menor do que Deus, que como diz em Salmos, somos um pouco menores. Mas se somos justos como ele, somos, mas não somos justos iguais a ele. Isso. Ser Esse como é uma coisa, ser igual isso. é outra. E esse é o ponto. E também o tipo de sacrifício, né? Porque a gente vai ver no Antigo Testamento que os sacrifícios eram feitos anualmente, bodes, touros, e que não eram um sacrifício perfeito. Mas quando Cristo veio, ele foi o sacrifício perfeito. Tanto que depois do sacrifício de Cristo, não há necessidade de nenhum outro sacrifício, né? Porque foi completo. E, Fal, me trouxe agora, veio aqui, eu estava lembrando, da questão, voltando a essa questão de Caim, né? Sobre que Deus é justo. Mas a gente vê que Deus afastou Caim por conta do que ele fez, né? Da oferta. Mas Deus o tratou, ele, né? Com misericórdia. Com misericórdia. Né? Então, mesmo Deus sendo justo, né? Ele não vai agir em justiça. Né? Porque a justiça dele é diferente da nossa. Né? E esse é o ponto-chave, né? Que a gente precisa entender, você precisa entender, né? Que a justiça divina é diferente da justiça humana. A nossa justiça é punitiva. A justiça de Deus, ela é perdoadora, ela perdoa. Em Lamentações ele fala que as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, todo mérito, todo crédito, tudo é dado a Deus, porque Ele é um Deus bom. Isso. Sim. Né? Isso é importante. E, Francisco, já encerrando aqui, já finalizando, eu queria que você deixasse uma mensagem, uma palavra para quem vai nos assistir, né, sobre justiça de Deus. Bem, gente, é um assunto muito interessante, porque você ser justiça de Deus é bom você entender, porque às vezes as pessoas têm uma noção muito grande de justiça, e às vezes as pessoas têm um entendimento de justiça de Deus segundo
o que a minha justiça diz que é a justiça de Deus, e não o que de fato a palavra dele diz que é de fato a justiça de Deus. Então eu recomendo vocês assistirem isso, porque vai desmistificar qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas acerca da justiça de Deus. Porque às vezes a gente pensa a justiça de Deus segundo a nossa justiça, ou como na nossa cabeça seria a justiça de Deus. Porque a gente tem o nosso sentimento de justiça e às vezes a gente mistura com aquilo ali. A nossa justiça é imperfeita. A nossa justiça, se brincar, ela vai para o pendor de uma vingança. E na verdade não é Sim. isso. A justiça de Deus vem estar trazendo justificação de um homem diante de uma mácula que foi feita no seu primeiro descendente. E que fosse dada essa virada de condição. E nisso vocês vão entender melhor um pouco o que é isso. E aí, Douglas? O que... Eu vou falar de uma forma mais, uma alegoria, seja uma parábola. Eu queria ter esse tempo. Que é mais ou menos assim, existiam 2 vacas em pastos diferentes, as 2 estavam prenhas. De um lado morre a mãe e fica o bezerro. Do outro lado morre o bezerro e fica a mãe. E o criador dessas 2 vacas, ele teve uma ideia. Ele disse, olha, pega esse bezerro, põe ele no pasto ali, que essa mãe vai dar de amamentar, porque senão ele vai morrer. E ali, eles quando botam esse bezerro, a vaca olha lá, é igual o filho dela, né? Igual o bezerro que ela teve, mas quando ela cheira, não tem o mesmo cheiro do qual ela pariu, então ela rejeita. E eles separam, e o criador recebe uma instrução do trabalhador que ajudava ele, auxiliava, e disse, olha, o bezerro que está morto, filho dela, ainda está no pasto. Tira a pele dele e reveste aquele. E ele faz isso, e quando ele põe de novo aquele bezerro, a vaca olha, ele diz, olha, é igual ao meu filho, e quando ela cheira, tem o mesmo cheiro. E ela recebe. E é justamente, essa é a justiça de Deus, né? Porque Cristo, o sangue de Cristo nos justifica diante de Deus. E ele nos recebe como filho. Então, entender a justiça de Deus é um dos atributos comunicáveis de Deus. Então, ele compartilha conosco para sermos justos mediante a fé no Filho. E em Cristo Jesus nós somos justificados e nos tornamos justiça de Deus. E também entender que, como fala lá em 2 Coríntios 5, que vai falar a respeito do ministério da reconciliação, que Deus ele estava que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo. E ele nos deu a mensagem da reconciliação. Sim. Entendemos que nós somos ministros da reconciliação, da justiça de Deus. Que é justamente isso que Deus fez por meio de Cristo, para alcançar a humanidade que precisava de um justificador, de uma reconciliação para com Deus. E aí, Fal? Eu queria indicar esse livro, Sim. né, 2 tipos de justiça. Que temos na livraria. Que temos na livraria. Procure o Douglas. Procure o Douglas. E dizer, muito bom esse livro. Muito bom. Então, ele explica realmente o que é justiça. E também, assim, como foi para mim nesse tempo de estar lendo, relendo. Então, assim, confirmando a necessidade da gente estar firmado na verdade da palavra. Né? Porque eu vejo ainda muitas pessoas sofrendo, né, tendo uma vida aquém daquilo Sim. que foi conquistado para nós, dos privilégios que nós temos em Cristo Jesus, né, na igreja. E é importante você ter essa revelação, de você ter a sua mente renovada e se posicionar nessa justiça. Né, porque o tempo todo você é bombardeado, né, pelo mundo. E é importante, Fal, a gente ver, entender, quando a gente escolher esse tema, porque é justiça. Paulo diz, olha, não cansamos de ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para nós, né? E quanto mais a gente ouve as mesmas coisas, mais isso vai tornando convicção, né? Gente, verdade. foi muito bom, né? Agradecer ao Douglas, Fal, Francisco, você que está nos assistindo, né? Aos meninos aí, né? Que estão ali nos bastidores incansavelmente, né? A Luciano, né? Que fez aqui, falta, né? Não está aqui, fez falta. Mas na próxima ele vai estar, né? Foi muito bom e que você saia daqui com essa firmeza, entenda que você é justo. Justiça é uma posição, né? Não tem nada que você faça ou que você faça de mais ou que faça de menos que vai me tornar mais ou menos justo. Você é justo. Você pode chegar no trono da graça, né? Você tem livre acesso, né? Então, estamos encerrando
esse momento doutrinário. Fica ligado para estar acompanhando, porque, sabe, vai ser bem. Se fica ligado nos próximos, viu que a gente está com muita novidade e muito tema bom. Gente, obrigado. Fiquem todos na paz.